Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai destrinchar toda a rodada do final de semana da Série A, todo o final de semana de jogos, porque tem muita coisa pra gente falar, hein? Tem muito conteúdo. O Ceará venceu 3-0 o Santos, o Sport empatou com o Cruzeiro. No outro jogo também o Fortaleza virou pra cima do Juventude. Outros jogos aí eu já fiz pós-jogo aqui, tá? Fluminense já fiz pós-jogo, o Vasco também já fiz pós-jogo contra o Vitória. E também vamos falar aqui por cima da luta pelo título, que teve muita surpresa, e também da luta pela Libertadores. E claro, erros de arbitragem. Metade do Brasil criticando a arbitragem no fim de semana. Bora destrinchar tudo isso aqui. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha e ativa o sininho, que tem muito conteúdo bom, que tem muito conteúdo foda aqui, tá? Então, simbora agora. Que rodada, hein, galera? Que rodada. Tivemos dois jogos malucos. O Vasco venceu o Vitória no jogo mais maluco da rodada. Fiz pós-jogo aqui, não vou falar desse jogo aqui, porque eu fiz pós-jogo. Tá aí no canal pra vocês assistirem. Bahia venceu o Flamengo, Bahia surpreendeu, venceu o Flamengo, claro que também teve pós-jogo aqui. E também o Palmeiras com seu pacto virou pra cima do São Paulo, um dos jogos aí mais malucos da rodada, né? Então vamos lá. Primeiramente ele, Bocão. Eu tinha que começar com o Bocão, né? Não mostrei Bocão aqui ontem, tinha que começar com ele, né? Tá aí, ó. Anota o nome do juiz, CBF. Isso que vocês estão fazendo com o Vitória é um esquema armado para rebaixar o clube. Vocês estão armando um esquema. Que teoria da conspiração da porra, irmão. É um esquema é um esquema armado para rebaixar o Vitória. Pelo amor de Deus, Bocão. Vai reclamar com o Cássio, ele que tava com o braço aberto. Com o braço aberto, pênalti ridículo. Vai reclamar com o Ronald, que errou no segundo gol do Vasco, no primeiro gol do Vasco. Vai reclamar com o seu jogador no último lance lá, o Maicon, marcando a bola em vez de marcar o jogador. Ah, pelo amor de Deus, esquema armado. Então o Fábio Mota não é culpado. Então a sua defesa ridícula não é culpada. É um esquema para rebaixar o Vitória. Ah, pelo amor de Deus, né, Bocão? Ah, pelo amor de Deus, né? Esquema para rebaixar o clube. Esse juiz aí não tem que sair mais na rua. Esse juiz não tem que pisar os pés na Bahia. Vamos marcar esse juiz. O que esse cara fez hoje, o maior roubo da história do futebol brasileiro. Isso é inacreditável. Inacreditável. Não adianta o time ser valente. Arcanjo, meu filho, saia na bola. Sai uma vez só, saia na bola, velho. A pessoa morre de raiva. Rapaz, saia na bola. Saia na bola. Que esquema, hein? Esquemaço, rapaz. Esquemaço aí dentro, hein, para rebaixar o Vitória. Também o presidente, o Fábio Mota, querido, vai morar na CBF, senão a gente vai ser engolido. Você não viu o que aconteceu hoje, não? Deus do céu! Anota o nome do juiz, CBF. Isso que vocês estão fazendo. É muito engraçado, né, cara? Tá, eu entendo ele reclamar do juiz. A expulsão do Lucas Alté foi duvidosa. Eu entendo. Agora, esquema para rebaixar o Vitória tá de sacanagem com minha cara, né? O Vitória brigando para não cair desde o início do campeonato, fazendo partidas patéticas. Ontem, mais uma vez, erros de zaga infantis. E você falando de esquema para rebaixar o Vitória. É muito engraçado quando ele fala: Fábio Mota, vai pra CBF, querido. Né? Fábio Mota é o culpado da situação do Vitória, rapaz. E você tá aí reclamando com a arbitragem, pelo amor de Deus, tá? Olha, galera, hoje eu vou começar de trás para frente. Vou começar da briga para não cair e vou até a briga pelo título. Por quê? Porque ontem todo mundo jogou ao mesmo tempo, né? Então eu fiquei devendo falar dos times nordestinos, né? Do Fortaleza, do Ceará, do Sport. O Sport empatou com o Cruzeiro, conseguiu um empate. Comemora a torcida rubro-negra! Comemora a torcida do Sport. O Sport ultrapassou a Chapecoense. O Sport não é a pior campanha da história da Série A. Pelo amor de Deus, hein? Que vergonha, bicho. Vocês estão tendo que comemorar uma porra dessa. Que vergonha, bicho. O Sport empatou com o Cruzeiro. E vocês perceberam que Bocão reclamou da arbitragem. A torcida do Sport também reclamou da arbitragem. O Grêmio, meus amigos, foram 4 jogos com erros de arbitragem. 4 jogos com erros de arbitragem. A gente tem que começar a debater sobre a arbitragem no futebol brasileiro. Porque sempre teve problema, sempre teve. Agora, tá começando a passar dos limites. Quando você vê que várias pessoas, vários torcedores de times diferentes estão reclamando da arbitragem. A CBF tem que tomar providência. Só afastar árbitro não é o suficiente. Tem que ter um rebaixamento de árbitro no Brasil. Os árbitros têm que começar a serem rebaixados, a apitar outras divisões quando cometem erros desse cacife, né? Então, vamos lá falar agora do erro de arbitragem do Sport. Falar agora de Sport e Cruzeiro, a começar com o erro de arbitragem contra o Sport. Tá aí, ó. O Sport soltou até uma nota oficial, tá em tela pra vocês, nota oficial da arbitragem. Eu não vou ler tudo isso aqui porque é muito longo, tá? O Sport vem mais uma vez manifestar sua indignação diante dos graves equívocos de arbitragem ocorridos na partida contra o Cruzeiro no último Brasileirão. No último domingo, né? Válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. A arbitragem novamente tirou o protagonismo dos atletas e interferiu diretamente no resultado do jogo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes
protagonizou decisões claramente equivocadas e determinantes, sendo 2 delas capitais para o desenrolar da partida. Aos 19 minutos, o Sport, no segundo tempo, o árbitro interrompeu um contra-ataque, claro, do Sport, enfim. Bora ver os lances aqui agora. Ó, primeiramente esse lance aí, né, que o Sport falou que o árbitro interrompeu um contra-ataque, voltar do início aqui, tá aí em tela pra vocês, ó. Ele interrompe o contra-ataque, não sei o que foi que ele deu, se foi falta, se foi impedimento, eu não assisti esse jogo, tá? Mas, pô, interrompeu um contra-ataque onde aparentemente eu não vi nenhuma irregularidade. Eu não vi uma falta, eu não vi nada. Pra mim, tava tudo legal. Então eu não vi nenhuma irregularidade. E depois teve um lance aí que o Sport tá reclamando, vou adiantar aqui pra vocês, ó. Não teve nada, pô, não teve nenhuma irregularidade, pô. Ele interrompe o contra-ataque, poderia ter sido o gol do Sport. E aí esse lance aqui, que, cara, meus amigos, pra quem acompanha futebol americano aí, isso aqui foi um tackle, pô. Não, isso aqui foi um tackle, tá ligado? Sabe futebol americano? Ó, isso aqui é um tackle, pô. Ele agarra o jogador do Sport, ele agarra e bota no chão, pô. Isso aqui é um tackle, meus amigos. Pelo amor de Deus, você não dá falta nesse lance, você não dá pênalti nesse lance. Olha isso aqui. É inacreditável, pô. É inacreditável. E aí aquela velha história, né? O Sport é incompetente, o Yuri Romão é incompetente? É. O time é um lixo? É. Agora, é muito... Toda rodada tem erro de arbitragem contra o Sport, meus amigos. Isso aqui não é só a torcida do Sport, não. É o time do Sport, o Brasil inteiro tá vendo. Até Marlon do Grêmio deu uma entrevista citando o Sport, pô. Não tá só na conta da arbitragem, não, a campanha do Sport e nem o resultado de ontem. Agora, pelo amor de Deus, né? Toda rodada é erro de arbitragem contra a equipe do Sport, pô. Toda rodada. Então, é inacreditável, pô. Então, bora lá agora pros gols. A gente vai falar mais da arbitragem aqui, tá? Porque tiveram outros lances patéticos. Foram vários lances esse final de semana. E agora tá aí o gol do Derek Lacerda. Tá aí, ó. Um belo lançamento do Mateuzinho. O Derek recebe livre. Ele domina a bola, ele tira do goleiro, na verdade, né? Ele tira. Aí o gol aberto. Se ele perdesse esse gol também, ó. Se Derek Lacerda perdesse esse gol, já era demais, né? E aí o Cruzeiro, o gol do Cruzeiro tá em tela pra vocês aí. Um gol do Gabigol com a bela jogada de Matheus Pereira. Olha como ele passa fácil pela defesa do Sport, ó. Uma bela jogada. Gabigol tá aqui livre, ó. Olha a liberdade de Gabigol. Ó, aqui tem 4 jogadores, ó. 3 jogadores. Ninguém foi capaz de dar o bote. Ninguém foi capaz de parar Gabigol. E ele bateu pro gol. 1-0, 1-1. Aqui foi um gol de empate, né? O Sport abriu o placar. O Cruzeiro empatou. 1-1 no Mineirão. Bom, o Cruzeiro pipocou, hein? O Cruzeiro pipocou. Já te fala da luta pelo título, né? Mas o Cruzeiro pipocou. É por isso que o Cruzeiro agora se complicou na luta pelo título. Porque já fez todos os jogos. O Palmeiras venceu o São Paulo ontem. A sorte é que o Flamengo perdeu do Bahia, né? Mas o Cruzeiro agora se complicou, meu amigo. Porque o Flamengo tem um jogo a menos contra o Sport. E o Palmeiras tem 2 jogos a menos, né? Palmeiras tem 2 jogos a menos. E o Flamengo tem um jogo a menos. Então, o Cruzeiro se complica pegando o adversário em tese mais fácil da rodada, né? Porque o Sport é mais fácil do que o Bahia. Apesar dos desfalques, né? O Bahia da Fonte Nova é forte e estava em 6º lugar do campeonato. A Fonte Nova é mágica. O Bahia venceu o Flamengo e o Palmeiras, o Bahia só perdeu do Cruzeiro na Fonte Nova. A Fonte Nova é mágica. Aí vamos lá, né? Regra passada agora no Sport, vambora pro Fortaleza. Porque o Fortaleza ontem, de forma raçuda, conseguiu a virada em cima do Juventude. Eu falei aqui, se o Fortaleza perdesse ou empatasse, eu cravaria o Fortaleza rebaixado. Não foi isso que aconteceu. Ao invés disso, eu cravo agora o Juventude rebaixado. Porque ontem foi uma virada de time rebaixado. Tu pegou o Fortaleza, adversário direto, em casa, e tu deixa tomar a virada desse jeito aí. Agora o Juventude tem 23 pontos, tem um jogo a menos, só que é contra o Palmeiras, se eu não me engano, ou é contra o Fluminense, um dos dois. E então é complicado, o Juventude não deve vencer esse jogo, deve ficar aqui na vice-lanterna, praticamente rebaixado. E o Fortaleza ganhou sobrevida. O Fortaleza ganhou sobrevida. Martim Palermo ontem ressuscitou o time, virou o jogo. E agora o Fortaleza pega o Vasco em São Januário. Acessível, vai? Em São Januário não, no Castelão. Se o Fortaleza vencer, o Fortaleza fica a 1 ponto do Santos, a 2 do Atlético Mineiro. Alô, Santos, vocês estão se complicando, hein? Rapaz, o Santos tá pedindo. O Santos tá pedindo para ser rebaixado. Sabe por que o Santos não tá na zona ainda? Porque os concorrentes são ridículos. Porque os concorrentes são limitados. Porque o Santos empatou 2 jogos que não era para ter empatado e ontem tomou um vareio do Ceará, 3-0 em pleno Castelão. Um vareio. O Santos tá pedindo para ser rebaixado, pô. É impressionante, tá? O trabalho do Vojvoda não tá encaixando. É impressionante, tá? E ontem pegou o Ceará. Um time que o Vojvoda conhece. Um time que o Vojvoda tá acostumado a enfrentar dentro do Castelão. E aí o Vojvoda não conseguiu... Tomou um vareio de bola do Ceará, né? Ou seja, o Vojvoda não tá conseguindo se provar em time grande, hein? Todo mundo dizia, será que o Vojvoda vai conseguir se provar em time grande? Até agora,
Não é isso que está acontecendo. Mas bora lá, né? Esse primeiro começou com o gol do Rafael Bilu, do Juventude, tá aí um belo lançamento para a direita. Aí falha do Gaston Ávila, ó. Ele dá uma assistência para trás, ó. Assistência do Gaston Ávila pro Rafael Bilu, que dribla e faz 1-0 pro Juventude. O que é que eu sempre digo? A defesa do Fortaleza, todo jogo comete um erro desse aí. Todo jogo. Contra o São Paulo foi um festival de erro. Todo jogo é um erro desse aí, um erro patético. Por isso que o Fortaleza ainda tende a ser rebaixado. Tá na luta, tá brigando, mas, porra, todo jogo é um erro de defesa do Fortaleza, pô. Fica muito complicado. O Juventude fez 1-0 aqui aos 5 minutos do primeiro tempo, pô. O jogo começando e Gaston Ávila já faz um erro desse. E foi ele que cometeu o pênalti. Um pênalti ridículo, um pênalti patético. Ele deu assistência ontem pro jogador do Juventude, pro Rafael Bilu, e ele cometeu o pênalti. Ou seja, partida patética do Gaston Ávila. A sorte foi que Breno defendeu o pênalti, né? Senão, era 2-0 Juventude e o Fortaleza teria empatado e teria sido rebaixado ontem para a Série B. E aí vem o gol de empate do Fortaleza, né? O gol do Mancuso, tá aí, ó. Ele faz toda a jogada aqui, sai driblando todo mundo e Mancuso empata o jogo pro Fortaleza. Bela jogada, ninguém parou o Mancuso, hein? 1-1, Fortaleza empatou e o Fortaleza virou com um gol aqui do Adam Bareiro. Tá aí, ó, em tela para vocês. Vou botar aqui a jogada logo, né? Adam Bareiro. Lançamento aqui na direita. Bela jogada do Fortaleza pela direita. Bela triangulação, tá aí, ó. Bola enfiada, Adam Bareiro recebe e faz o gol da virada, 2-1 Fortaleza. O Fortaleza ganha sobrevida porque, animicamente, foi um belo resultado. Ser virado ao Alfredo Jaconi, começando perdendo, é muito complicado. Então, o Fortaleza ganha sobrevida. O Fortaleza ganha um ânimo a mais agora para tentar lutar, para tentar brigar pelo campeonato. Tem que ganhar do Vasco, hein? Tem que ganhar do Vasco. Tem que ir pra cima, é obrigação ganhar do Vasco, se você quiser ainda lutar por alguma coisa no campeonato. Porque se não ganhar do Vasco dentro de casa, vai ficar bem complicado para você aí conseguir uma reação. Agora o Fortaleza está vivo, temos um jogo, hein? Temos um jogo aqui na luta para não cair, até porque o Santos está pedindo, hein? O Atlético Mineiro está pedindo, hein? O Atlético Mineiro está implorando para cair, o Santos está implorando para cair. Rapaz, vocês estão se complicando no campeonato fácil desse. Uma briga para não cair fácil dessa, meu irmão, é inacreditável, tá? E aí agora a gente vai para os gols de Ceará e Santos. O Ceará ontem, vareio de bola do Ceará. Deixa eu até pegar a estatística aqui do jogo. Vareio de bola do Ceará ontem. O Ceará ganhou de 3-0, mas poderia ter feito mais. O Santos finalizou mais vezes pro gol. Só que das 4 finalizações aqui, das finalizações do Ceará, foram 4 em direção ao gol e 1 na trave. O Ceará chegou a meter bola na trave, se eu não me engano ontem. Posso estar errado. Mas chegou a meter a bola na trave, ou seja, vareio de bola do Ceará. Isso aqui é totalmente enganoso, tá? 3-0 fora o baile. É impressionante, né? O Santos pedindo para ser rebaixado aí mais uma vez. Bora ver os gols aqui. O gol do Lucas Mugni tá aí, ó. Bola na grande área. Lucas Mugni recebe. Ele bate pro gol, defesa. Olha o rebote que o goleiro do Santos deu. Olha, isso aqui é inacreditável, pô. O Brazão falhou feio. Ele rebate a bola pra cima da linha, pô. Pra cima da linha, do lado esquerdo aqui do gol. Aí Mugni vai e aproveita, né? 1-0 pro Ceará. Falha do Brazão. E teve gol do Ceará também que teve falha grotesca da defesa do Santos. A gente vai ver aqui agora. Ó, o segundo gol do Santos tá aí, ó. Batida de lateral. Tá vendo? Olha a falha do jogador do Santos, ó. Uma assistência, pô. Isso aqui não dá. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma assistência, pô. E aí, Pedro Henrique vai e faz o gol. Ele recebe aqui livre, ó, na grande área e faz o gol. Ó, bola dentro de campo, hein? Ó, isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui tem que acabar no futebol. Bola dentro de campo não dá. Aquele jogo do Flamengo ano passado com o Criciúma foi decidido por causa de uma merda dessa aí. Isso aqui não pode acontecer, pô. Tem que ter um controle porque poderia ter prejudicado, pô. Opa aí, poderia ter prejudicado a jogada, porra. Pelo amor de Deus. Gol do Ceará, 2-0. O Ceará aumenta o marcador. E aí vem o terceiro gol para finalizar. O gol aqui do Fernando Sobral, que foi surpresa na escalação ontem, tá aí, ó. Ele recebe aqui de fora da área e faz um golaço. Ajeita e bate pro gol. 3-0 pro Ceará, vareio de bola. O Ceará fez seu papel. Eu falei, o Ceará tem que vencer o jogo de ontem contra o Santos e tem que ganhar do Sport. Aproveita agora o Sport da ilha e tem que ganhar. Não vai ser fácil. O Sport vai querer rebaixar o Ceará. Vai querer rebaixar não, vai querer atrapalhar a vida do Ceará na Ilha do Retiro. É um clássico nordestino, não vai ser fácil, porém, tem que vencer o Sport. Se você quiser escapar do campeonato e ter uma gordura, porque a tabela do Ceará daqui até o final é complicada. Não vou fazer análise aqui de novo porque eu já fiz. Vai pegar 4 times do G4 na última rodada. Então, a tabela é complicada. Porém, o Ceará tem que criar gordura por causa disso. E ontem, 3-0, praticamente aqui abriu 9 pontos da zona, mais uma vez. O Ceará está encaminhando a passos largos aí para ficar na Série A do Brasileirão. Bom,
Régua passada nos clubes do Nordeste. Bora falar agora da luta pela pré-Libertadores barra Libertadores direta. Porque tivemos surpresa. O futebol é sensacional, né, cara? Futebol é sensacional. Quem pegaria o adversário mais complicado? O Bahia. O Bahia foi lá, venceu o Flamengo na Fonte Nova, 1-0. O Mirassol tomou 3-0 do Corinthians, o Mirassol tá perdendo gás. Em 3 jogos, o Mirassol fez um ponto em 3 jogos. E o Botafogo tomou 2-0, tomou taca do Internacional. E na briga pela Libertadores direto, o Bahia se deu muito bem na rodada, porque pegou o adversário mais complicado, foi lá, venceu, e agora tá empatado com o Botafogo aqui, tem um jogo a menos, pode ganhar e pode se firmar aqui dentro do G4 da competição, né? E aqui na luta pela pré, o Fluminense venceu, mas o Bahia também venceu, ou seja, o Mirassol pode começar a se complicar aqui, porque o Mirassol tem um jogo a menos contra o Fluminense. E o Fluminense já tem um jogo a menos em relação ao Mirassol, outro jogo que o Fluminense vai cumprir. Ou seja, o Mirassol tá perdendo gás. Se o Mirassol perde do Fluminense, fica 2 pontos do Flusão. Ou seja, o Mirassol começa a se complicar, o Fluminense começa a se aproximar e o São Paulo vacilou, hein? O São Paulo estava metendo 2-0 no Palmeiras na rodada, ia chegar a 41 pontos, ia ficar 2 pontos aqui do Mirassol, mas o pacto do Abel é forte. O Palmeiras virou, fez 3-2 e o São Paulo agora fica em 8º, se complicou aqui na luta pela pré-Libertadores, né? Porque já fez todos os jogos, o Fluminense tem jogos a menos, o Mirassol tem jogos a menos, o Bahia tem um jogo a menos, ou seja, o São Paulo se complica demais. E agora, a luta mais inacreditável da rodada. Mais uma vez, a luta pelo título nos surpreende. Última rodada, o Flamengo tinha pegado o adversário mais complicado, em Itaquera. O Flamengo foi lá, venceu em Itaquera, fez 2-1. Palmeiras tinha pegado o Bahia na Fonte Nova, que estava em má fase, que estava em decadência. O Palmeiras perdeu na Fonte Nova. O Cruzeiro pegou o Vasco, que não era difícil, mas também não era muito fácil. Foi lá e perdeu. Tomou um vareio de bola em São Januário. E o Flamengo levou vantagem. Essa rodada foi inacreditável, pô. O Cruzeiro pegou o Sport em casa, no Mineirão. Se tu quer ser campeão e tu empata um jogo desse, tu não vai ser campeão, cara. Tu não vai ser campeão. O Cruzeiro, depois dessa, não merece ser campeão do Campeonato Brasileiro. Não merece. O Cruzeiro vacilou, empatou e agora fica 3 pontos do Flamengo e do Palmeiras. Só que o Flamengo tem um jogo a menos e o Palmeiras tem 2 jogos a menos. São 2 jogos a menos. Ou seja, o Cruzeiro se complicou demais. O Flamengo se complicou porque perdeu um jogo que o Bahia estava cheio de desfalque, vacilou, 2 expulsões, perdeu o jogo. E o Palmeiras aqui assumiu a liderança depois de ganhar um clássico, né? A gente esperava que o Palmeiras tinha um adversário mais complicado, o Palmeiras venceu, o Flamengo perdeu e o Cruzeiro empatou. O único que venceu foi o Palmeiras, pegando o adversário mais complicado em tese. Bizarro, né? Bizarro. Bom, agora passando a regra e tudo, vamos embora para as polêmicas de arbitragem da rodada. Olha isso aqui, cara. Isso daqui é inadmissível. Isso daqui é um absurdo. Isso aqui é inacreditável. O pênalti marcado pro Bragantino. Olha só. Ele tá com o braço aberto, mas aqui ele tá com o braço colado. No começo da jogada ele tá com o braço aberto, mas depois ele cola o braço no corpo. Ele cola o braço no corpo e aí a bola bate no braço dele. Ó, isso aqui é um absurdo, cara. Se a gente fizesse um exercício aqui, a bola bateu nele, a bola iria pra frente. A bola iria... É como se a bola tivesse batido na barriga. O braço tava colado no corpo. Isso aqui não é pênalti nem aqui na China. O Flamengo, o Grêmio perdeu o jogo por causa desse pênalti. E olha isso aqui, cara. Isso aqui também, ó. Olha esse lance. Pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo do Palmeiras. O árbitro não deu. Ah, mas foi sem querer. Sim, meu amigo. Sem querer também é falta. Isso aqui foi meio que um carrinho na grande área. Olha aqui, ó. No ângulo agora, melhor. Ó. Isso aqui foi um carrinho na grande área. Que o árbitro não deu pênalti pro São Paulo. Isso aqui é inacreditável, tá? Ou seja, 4 jogos com erro de arbitragem na rodada. Tem que tomar providência. Eu vi a notícia, não coloquei em tela pra vocês aqui porque eu esqueci, mas parece que os árbitros vão aqui, ó, tá aqui, ó. Os árbitros vão ser, aqui, ó. Os árbitros serão afastados. CBF afasta árbitros de Bragantino, Grêmio e Palmeiras e São Paulo. Ou seja, serão afastados, muito que bem, só que isso aí não basta. Tem que ficar sem apitar jogo da Série A. Tem que ser rebaixado, porque é um absurdo. Foram dois lances claríssimos. Foram absurdos de arbitragem esse final de semana. E assim, cara, se continuar desse jeito aí, vai ficar complicado o futebol no Brasil, pô. Com essa arbitragem patética, ridícula. A gente tem que falar, porque assim, quando a gente fala, a gente tá chorando. Só que assim, hoje aconteceu com o time dos outros. Amanhã pode acontecer com o seu time. Então, a gente tem que falar sendo seu time ou não sendo seu time. Sendo a favor do seu time ou sendo contra o seu time. Se o Bahia for beneficiado, eu vou falar. Bahia é beneficiado pela arbitragem. A gente não pode deixar coisas desse tipo aqui passar. Não podemos. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é um escárnio e tem que ser afastado mesmo. Só que eu acho que ainda tá pouco. Tinha que ser punido mesmo. Então, classificação aqui
Palmeiras líder, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro, Botafogo em quarto, Bahia em quinto, Mirassol em sexto, Fluminense em sétimo, São Paulo em oitavo, Bragantino aqui no meio de tabela em nono. Aí vem Ceará, Vasco, Corinthians, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Santos e a zona de rebaixamento que está definida aí, Vitória, Fortaleza, Juventude, Sport, que muito provavelmente vão cair, mas o Fortaleza ganhou uma sobrevida no campeonato, pode reagir. Então essa foi a rodada, destrinchando tudo aqui do final de semana. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até a próxima, tá? Fui!